Olá pessoal, para quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, eu sou Ana Maria e hoje eu quero responder uma pergunta de um seguidor lá do Instagram. Me perguntou o seguinte: em pandemia, em pandemia, a aula deve ser de quantos minutos? Gente, não tinha como falar, responder rapidinho, não. Eu preciso explicar isso para vocês, porque não é tão simples assim, não. Então, eu vou fazer esse vídeo para explicar essa dúvida para essa seguidora. E eu peço que você inscreva no canal aqui embaixo, clique no inscrever, clica no sininho do lado, clica no joinha, por favor, tá? E comenta aqui também, tá? Fala pra mim o que você acha do vídeo, vem falar comigo aqui em cima no Instagram também, dia a dia na escola oficial. Bom, então vamos responder essa dúvida dela. Gente, a pandemia, antes da gente falar de pandemia, em períodos assim normais, em épocas normais, o módulo de aula, ele já foi criado pelo MEC, considerando o período de concentração do aluno. Tá? E eu lembro que eu postei lá no Instagram há um tempo atrás, eu postei exatamente isso para ajudar os pais, né, para ajudar professores. Criança de 1 ano tem 2 a 5 minutos de atenção, de concentração. Criança de 2 anos tem 4 a 10 minutos. Criança de 3 anos tem 15 minutos de concentração. Crianças de 4 anos, 20 minutos. De 5 anos, 25 minutos. Criança de 6 anos tem 30 minutos. 7 anos, 35 minutos. 8 anos, 40 minutos. 9 anos, 45 minutos. E a partir daí de 9, 10 anos, gente, a gente arredonda para 50 minutos, porque é um módulo de aula, inclusive para adultos, porque aí a gente passou disso, a gente não está aguentando mais. Sem contar que em períodos normais de aula, a gente tem as 3 primeiras aulas que os alunos estão bem concentrados, descansados, tem o recreio, o intervalo, e quando volta nas 2 últimas, eles não estão aguentando mais nada, eles voltam agitados, as aulas têm que ser de outra maneira, tem que ser bem mais descontraída, porque eles voltam a 1000, ligado no 220. Então vamos lá. Períodos de pandemia. Eu tive esse problema, tá? Eu sou coordenadora em uma escola e aí eu fiquei pensando, como que nós vamos fazer nesse período de pandemia? Por quê? Para um aluno ficar parado na frente da tela de um computador, na frente de um celular, assistindo 50 minutos de aula, gente, é muito difícil, é muito trabalhoso, não tem a mínima condição, não dá. Então, o que eu pensei? Quanto menor a criança, menor tem que ser o tempo, né, aqui na sala, aqui na tela de aula para ele, porque a atenção dele é muito curta, tá? Então, vamos pegar um exemplo do 6º ao 9º ano, tá? O que eu fiz lá na escola? Na escola do 6º ao 9º ano, adolescentes, tá? Na faixa de que 11 até 14 anos, eu estipulei que a aula seria de 30, no máximo 35 minutos, né? Então vai dando 30 minutos, o professor já tem que ir finalizando, encerrando, passando a atividade da próxima aula. 35 minutos, acabou. Ele tem 10 minutinhos para descansar, para dar uma andada, para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, ele tem que circular. E aí ele entra novamente na próxima aula. Os 5 primeiros minutos ele está entrando, a aula começa, 35 minutos, 10 de descanso, e assim a gente vai a tarde inteira, tá? Por que eu estipulei isso? Exatamente para o aluno ter 10 minutos em cada aula para andar, para circular, para comer, ir ao banheiro, fazer alguma coisa. Quando a gente está na escola em período presencial, são 50 minutos de aula. Mas quem é professor sabe do que eu vou dizer aqui. A gente até sair de uma sala e ir para outra sala, se a escola é grande, você leva 5 a 10 minutos para você chegar na outra sala. Aí você chega na sala, você acalma a turma, você senta, manda todo mundo tirar o material, faz chamada. Isso tá rolando. Gente, isso leva mais ou menos, ó, você já perdeu 10 minutos indo para essa sala, tá? Aí você leva mais uns 15 minutos para acalmar a turma, para sossegar todo mundo.
Aula efetiva, você tem na faixa de 20, 25 minutos, 30 no máximo, que é realmente o que está contando. Então, eu penso que nada mais lógico do que a gente deixar os 30, 35 minutos de aula e um período para ele andar, porque no ensino remoto, aqui online, você não tem que ficar chamando atenção de aluno, né? Porque afinal de contas é só colocar ele no silencioso ali, acabou, você dá sua aula tranquilo. Você não tem aluno, o professor passou ao banheiro, não existe isso, né? Porque ele já foi ao banheiro, se deu 10 minutinhos para ele sair. Então é aula efetiva, sabe? É conteúdo, é matéria, explicando as coisas ali. Não tem interrupção, não tem problema. E eu imagino que não tenha problema, né? Então a aula rende. E se a aula rende, não tem necessidade de ter 50 minutos. Essa é a minha opinião. Mas existe uma legislação. E essa legislação diz que o aluno precisa cumprir a carga horária dele. A carga horária do aluno, ele tem que ter 800 horas de cada disciplina ao final do ano. E o professor, gente, a carga horária do professor é maior. O professor, ele, por exemplo, que dá 16 aulas, ele tem que cumprir 8 horas de módulo em casa, tá? O que são esses módulos? Normalmente, lá na minha escola, a gente faz 4 horas com reuniões coletivas, tá? Com todos os professores, para eu passar os avisos da escola, para eu passar as coisas da escola. Então, 4 horas mensais, passando os avisos da escola. E as outras 4 horas, o professor cumpre em casa, fazendo planejamento, corrigindo atividade, preparando suas aulas e tudo mais. Então, a carga horária do professor, ela é maior do que a carga horária do aluno. O aluno teria que estar na escola da 1 às 5h30, mais ou menos, né? 50 minutos de aula, tira aí 15, 20 minutos de intervalo. Agora, em casa, não. Por exemplo, o intervalo de 20 minutos, você já descarta, porque é a aula, 10 minutos de intervalo. Aula, 10 minutos de intervalo. Então, fora isso, você vai dar atividade, vai dar tarefa, vai mandar ele assistir algum vídeo, algum filme, vai passar alguns slides. Isso tudo é tempo que está contando. Então, gente, a carga horária tem que ser cumprida. Esse ano são 200 dias letivos, não vai ser como no ano passado, que o governo considerou só a carga horária. Esse ano não, esse ano tem que cumprir os 200 dias letivos e tem que cumprir as 800 horas. Então, eu penso o seguinte, aluno de ensino médio, que a atenção é maior, eles dão conta de 40 minutos de aula, 5 minutinhos aí ou 10, tá? Você vê, 40, 45 minutos de aula, 5, 10 minutinhos para ele sair, tomar uma água, entrar na próxima aula, tudo certo. Agora, aluno de ensino fundamental, 30, 35 minutos, tá? Eu, Ana Maria, não daria mais que isso, porque o aluno não concentra, o aluno, ele precisa andar, ele precisa circular, e você precisa dar até um tempinho para ele falar, né, para ele conversar, se expressar. Então, a aula é muito rapidinho. Então, gente, Google Meet, para mim, é a melhor ferramenta. O professor, na minha opinião, deve sempre entrar no Google Meet, deve sempre, nas suas aulas, utilizar essa ferramenta, passar as atividades, dar o seu conteúdo, dar outras atividades para que ele assista em casa, vídeos, exercícios, né? Tem o Google Formulário, que você pode elaborar provas através dele, e ele já vem até corrige para você, né? É um espetáculo essa ferramenta. Enfim, módulos de aula tem que considerar a atenção do aluno e tem que lembrar que o aluno tem um período de concentração. Não adianta você querer ficar com o aluno 50 minutos aqui, ó, o tempo todo, que ele não dá conta, tá bom? Essa é a minha opinião. É assim que eu organizei lá na escola, tá? Fiz módulos de aula de 30, 35 minutos e 10 minutinhos para ele descansar, comer e tal. E a carga horária está sendo cumprida porque tem atividades a mais que ele faz lá na casa dele, tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta da seguidora. E se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça algum vídeo para você, comenta aqui ou vai no Instagram e no direct, deixa lá uma mensagem para mim que eu te respondo. Combinado? Um beijo, pessoal, no coração. Tchau!